Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E tem mais novidades sobre o Lucas Paquetá e dessa vez são muito melhores. E uma notícia que pegou todos de surpresa é que o Flamengo entrou com uma ação contra o Gerson. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, tá animado com essa possível volta do Paquetá? E o Flamengo fez certo em cobrar essa ação do Gerson? Deixa aí nos comentários. A nação, tô com uma meta aí de até o final de 2026 bater 100 mil rubro-negros nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte muito e comenta bastante para ajudar o canal a crescer. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Flamengo, mais um dia de novela, hein? Lucas Paquetá, já isso vai virar série. Quem tem as informações e quem sabe um spoiler é a Lívia Laranjeira no Ninho do Urubu. Boa tarde, Lívia. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos. Será que o último capítulo dessa novela já é hoje? Pode ser, viu? Hoje pode ser um dia decisivo nessa negociação, porque há a expectativa de uma reunião entre Flamengo e o West Ham, que é o clube que o Paquetá defende lá na Inglaterra. O principal ponto nesse momento é definir quando o Paquetá se apresentaria ao Flamengo. Os dirigentes rubro-negros querem a chegada imediata dele para que ele já possa fazer essa pré-temporada junto com o elenco. Mas o West Ham quer que ele fique até o fim do campeonato inglês para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Os valores já foram acertados, tá? O Flamengo deve pagar 40 milhões de euros, que é aí cerca de 250 milhões de reais, mas fica essa questão pela data da chegada. O Flamengo conta com o desejo do Paquetá, que já disse que não quer voltar a atuar pelo West Ham, mas não descarta, se for necessário, esperar esses 3 meses. A prioridade é contar com o jogador. Os times do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca. Vou dar meu bom dia para a Joana de Assis, diretamente da redação do Esporte da Globo, lá em São Paulo. Primeiro, para falar de um time que não entrou em campo ontem. Na verdade, o time principal do Flamengo ainda nem entrou em campo em 2026, mas segue movimentando a central do mercado, né, Joana? Bom dia para você. Bem-vindo ao Sport TV News. O Flamengo de olho em Lucas Paquetá para reforçar ainda mais esse grande elenco e seguir batendo recordes, né, de transferências. Pois é, Benê. Bom dia para você, Lofredo, todo mundo que nos acompanha aqui no Sport TV News. A gente está se acostumando com esses números altos, né? Você viu a chegada do Gerson no Cruzeiro como a maior contratação até o momento do futebol brasileiro. Antes disso, tinha o Samuel Lino no Flamengo. Antes disso, tinha o Vitor Roque no Palmeiras. E no próprio Palmeiras tinha o Paulinho. Sempre os mesmos protagonistas no mercado, né? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo, de fato, deu um passo importante nessa negociação, que era complexa, né, para trazer o Lucas Paquetá. Ela ganhou uma nova barreira, mas tem uma vitória, né, nessa conversa toda, porque a princípio, qual que era o grande problema de você trazer um jogador da Europa, como o Lucas Paquetá, que está na Premier League? O preço. Então, o West Ham não abria mão de receber 60 milhões de euros e o Flamengo tinha um teto. Estava disposto a chegar até 40 milhões de euros. Pois bem, ontem, até uma apuração junto com o Thiago Lima, setorista do GE. Globo, o West Ham assinou com uma outra possibilidade. Falou, olha, ok, vamos diminuir esse preço aí, estou disposto a negociar, mas eu quero ele emprestado até o meio do ano. Porque eu preciso do Lucas Paquetá. A situação do West Ham é muito difícil no campeonato inglês. Hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento, está a 7 pontos para sair da zona do rebaixamento. E o Lucas Paquetá é esse titular absoluto do Nuno Espírito Santo. Então, essa foi a ideia do West Ham. Conversando com pessoas do Flamengo ontem, o Flamengo via como vitória essa parte financeira. Olha, talvez isso não seja mais uma barreira, provavelmente não vai ser. A gente vai conseguir chegar num valor, num parcelamento e vai tudo certo. E vai dar tudo certo, mas a gente não gosta muito dessa ideia de emprestar o Lucas. A gente quer o Lucas agora. A gente não quer o Lucas no meio do ano. E aí o problema virou esse agora. Então já existe um acordo financeiro, então a coisa andou ontem entre o West Ham e o Flamengo. Então se chegou a um número oficial da negociação, que seria realmente, né, vai ser, se tudo der certo, a maior do futebol brasileiro. A gente está falando de 35 milhões de euros fixos, mais 5 estabelecidos por bônus. Então são 217 milhões fixos, mais 31 de bônus, né? Quase 250 milhões gastos aí pelo Flamengo para trazer o Lucas Paquetá. Hoje é um dia importante, vai ter reunião para definir
se o Lucas será emprestado ao West Ham ou se o Flamengo consegue essa liberação imediata, que é desejo do Flamengo e do próprio jogador. O Lucas não quer ficar lá, o Lucas quer se apresentar ao Flamengo o quanto antes. O Flamengo não gosta, está torcendo o nariz para essa possibilidade do empréstimo, mas admite abrir mão por alguns meses, ou seja, ceder a esse empréstimo para trazer o Lucas. Hoje é um dia que provavelmente a gente vai ter algumas respostas. Ontem tem jogo importante, né, para o West Ham, vai enfrentar o Tottenham amanhã, nessa situação desesperadora na tabela. E aí ontem o Nuno Espírito Santo deu uma entrevista e foi perguntado por 2 vezes sobre o Paquetá. E aí ele falou, ele não tentou entrar muito, né, na negociação, ele só falou o seguinte: olha, eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, porque na situação que a gente está, né, brigando para não cair, a gente precisa de mobilização do elenco. Eu preciso dos melhores e o Lucas faz parte disso. Então, deixou claro que ele precisa do Lucas Paquetá, mas ele quer o Lucas Paquetá mobilizado, ou seja, com a situação resolvida. Ou ele fica, né, é emprestado pelo Flamengo e disputa os jogos restantes da temporada e tenta ajudar a salvar a temporada do West Ham, ou decide logo se ele tem que ser liberado, se vai ser efetuada a venda, e aí o West Ham vai ter que se virar com o que tem no elenco. Não vai contar, o Lucas Paquetá é titular absoluto. Não tem jogado por conta de uma lesão nas costas, mas é titular absoluto. Então ontem foi um passo importante e hoje tem reunião. E o Flamengo continua apostando muito na vontade do Paquetá, ou seja, o jogador não quer continuar, ele quer se apresentar o quanto antes. Então, se o West Ham decide pela venda, o Flamengo conta que o Lucas Paquetá vai conseguir convencer o time inglês a liberá-lo antes e não ter costurado esse empréstimo até o meio do ano. A vontade do Paquetá é determinante para essa negociação acontecer, porque é um jogador que tem mercado ainda no futebol inglês e tudo mais. Só para pontuar, né, o calendário do West Ham vai até o dia 24 de maio, que é a última rodada do campeonato inglês, da Premier League. É um rebaixamento até provável, porque, como a Joana trouxe, é uma distância considerável para o West Ham tirar para esse primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 7 pontos de diferença, mas me chama a atenção esse modelo de negócio que o West Ham propõe, né? Porque o Flamengo pagaria agora para levar só daqui a alguns meses. Esse tipo de negociação conta com o risco, porque é um jogador que vai atuar por muitos jogos no campeonato inglês, pode tem risco machucar, de lesão, exatamente. Exato. Não então faz é um muito risco sentido, que está na mesa. Tem risco para o West Ham também, sabe? Porque não acho um grande modelo para quem está pegando o jogador emprestado, não. Se o jogador já não está mais com a cabeça lá, numa luta contra o rebaixamento, você vai jogar daqui 6 meses, 5 meses, você vai jogar no Flamengo, que é o desejo dele. Mas enquanto isso ajuda a gente, a cabeça já não está mais lá. É muito difícil se empenhar, não é nem de maldade, não. O pensamento, natural, é algo natural. O pensamento, a disposição já muda. Então, não acho um modelo bom para o West Ham também, não. Acho que ou fala, não dá para vender, porque eu preciso de você, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, dependendo do que rolar aqui, porque o valor vai cair também. Exato, o West Ham também tem a consciência de que com esse rebaixamento o preço diminui, né, no mercado, né, o valor de mercado dos jogadores do West Ham, não só do Paquetá. Também? Porque os salários caem, né? Sim, tem uma cláusula o time vai do rebaixamento. Série B, o time vai para a segunda divisão na Inglaterra, não tem perdão. 50% de corte. Não tem perdão. O salário do jogador vai para o buraco, né? Ele vai lá e vai ganhar aquilo que ele já merecia antes, né? Porque afinal caiu, né? Então ele vai receber aquilo que ele já merecia antes, talvez um pouco mais até. Mas não tem perdão. O jogador acaba perdendo mesmo. E o Paquetá não vai ficar em nenhuma hipótese. Eu também acho que não. Ele tem mercado na Europa e ele tem o desejo de jogar no Flamengo. Então agora a gente vai para o Flamengo. Estamos recebendo aqui no Equipe F nosso companheiro, o Diego Garcia, que vai falar sobre essa notícia que nós apresentamos, né, Diego? Você acompanhando o caso no espn.com.br, em toda a parte digital da ESPN, sobre o Flamengo acionar o Gerson, valor de 40 milhões. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui na ESPN, Disney Plus e também no YouTube,
o status desse imbróglio Flamengo e Gerson. Gerson que voltou ao futebol brasileiro agora para defender o Cruzeiro. Boa noite para você, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brenner, Zé Eliazinho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês essa noite. É isso aí, Felipe. Hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda, então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados, o Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem, no valor de 42.750.000. Então essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer, mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece, o Flamengo então está cobrando aí, na verdade, é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões. É uma multa, o Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora, então esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem. Então o Flamengo acho que entendeu que era um momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo. E o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Diego, eu queria agradecer as informações. Claro, vai ser provavelmente um episódio longo, a gente sabe como as coisas se encaminham, mas estaremos acompanhando o caso. Eu vou querer ouvir o Zé, mas dando um abraço aqui pro Diego. Diego, obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, boa cobertura. Valeu, Felipe, valeu, Brenner, valeu, Zé Elias, valeu, Zinho. Boa noite para vocês, bom programa. Zé, vamos lá, é uma história Toma lá da cá? É o famoso toma lá da cá, né? Sim. E aí? Mas essa multa, se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. O BAP mencionou isso quando teve a negociação. Alguma coisa girando em torno de 40, 42 milhões, 42, alguma coisa 500. Assim. Sim. Na época da negociação, o BAP mencionou isso. O Gerson foi para lá, eles estavam esperando, o Gerson voltou em 6 meses, e aí é uma forma de você cobrar com as pessoas estando aqui no Brasil, que acho que o rito do processo é um pouco mais rápido, notificar advogado, tem uma série de coisas. Acho que são contratos, cláusulas contratuais que aí a justiça vai determinar quem paga e quem não paga. A impressão que dá, né, analisando a linha de raciocínio do BAP nos últimos tempos, que realmente é uma forma de dar não vou dizer uma pancada, não é isso, mas de dar uma provocada no Gerson ali de toma lá da cá, ação e reação. E assim, é legítimo por parte do Flamengo entrar com ação na justiça. Tem a cláusula no contrato, que é o contrato de imagem. Esse contrato é separado, né, do contrato de atleta. Esse contrato do atleta foi rescindido de forma unilateral, com pagamento da multa pelo Zenit. Então o Flamengo vai se amparar numa interpretação jurídica de que a justiça entenda que esse contrato de imagem se sobrepõe à rescisão unilateral e o Gerson tem de pagar esse valor, que seria o restante do contrato dele, é a multa estabelecida por esse contrato que o Flamengo argumenta. Então, vai ser um embate jurídico, só que, apesar de ser legítimo, pelo timing, isso indica que tem um quê de revanchismo nessa ação do Flamengo. Porque ali na apresentação, o Gerson fala sobre as pancadas que tomou, de alguns torcedores rubro-negros, e ali o pai do Gerson até, de forma provocativa, né, posa com a camisa Atleta Marcão, que foi a brincadeira que o BAP fez na época da renovação de contrato. Então o Flamengo, na semana em que o Gerson é apresentado, na semana que há declarações do pai do Gerson ali, de certa forma, dizendo que foi tudo normal, a saída do Flamengo seguiu ali, o Zenit pagou a multa, o Gerson saiu e estava tudo certo, o Flamengo também entende que esse é o momento ideal para entrar com a ação. Porque eu fico pensando, do lado do BAP era ele, olha, vamos ficar com essa coisa engavetada aqui, porque vai que o Gerson volta para o Brasil, vai que ele resolve voltar para o Flamengo, ele tem uma relação de ídolo, mas nesse momento, né, essa cartada do Flamengo agora tem sim uma resposta para o Gerson, para o pai do Gerson sobretudo,
e sim uma forma revanchista do Flamengo de dar resposta. Se vai ter ganho de causa ou não, a gente não sabe, mas que é legítimo por parte do clube reivindicar isso se tem uma cláusula, também não há dúvida nenhuma. É só pelo time mesmo, por ser na mesma semana de apresentação, que fica sim uma resposta do BAP ao atleta e, sobretudo, ao seu agente, que é o pai, o Marcão. Ô, Zinho, eu tenho que ir para o intervalo, mas queria jogar para você. Tem algum ponto que te chama a atenção nessa história? Eu queria te ouvir para arrematar para a gente ir para o intervalo, que já tem São Paulo. A gente precisa... eu acho que é bem rapidinho, eu acho que tem que ter a gente até ter uma leitura com um cara que entenda dessa parte jurídica dos contratos dos atletas. Olhando friamente, olhando aí, é como o Breyer falou, se tem uma cláusula, e essa cláusula possibilita o Flamengo a entrar na justiça para querer receber essa multa, está no direito dele, mas o Gerson também pode falar, mas acertamos uma multa caso eu saísse antes do contrato. O Flamengo aceitou baixar, a multa que era de 100 veio para 25 milhões de euros, o clube russo veio e pagou. Então, assim, vai ser aquela briga de advogado. Um de um lado falando sobre isso, mas o Breyer veio, mas esses 25 milhões de euros era para o contrato CLT. O contrato da imagem não tem nada a ver. Eu acho que, assim, eles estão correndo paralelamente. Então, é uma briga boa que vai dar muitas oportunidades para os advogados, porque esses caras são bons, né? Para buscar ali uma falha aqui, uma falha ali. Mas eu estou com vocês, essa cobrança vem muito em cima só no momento que ele volta para o Brasil, porque não me parecia que ia acontecer isso se ele permanecesse na Rússia. Então é isso aí, Nelson. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante para o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa aí as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negros e rubro-negros sobre o Lucas Paquetá, acho que o pessoal, vocês já estão muito bem atualizados, mas vou dar um resumo rápido aqui. O West Ham ainda continua com aquela proposta de querer que ele só vá fazer a venda agora, comprar o jogador, liberar para o Flamengo, mas só que só em maio, quando termina ali o campeonato inglês, para poder tentar se salvar do rebaixamento, coisa que é muito difícil, que o West Ham ali tá uns 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem rodadas muito difíceis pela frente, muito pouco provavelmente vai vencer, então seria ruim também para o West Ham numa futura venda um jogador que foi rebaixado com o clube, baixaria o valor, então o Flamengo acho que tenta esse tipo de negociação aí, porque não quer o jogador só lá para maio, quer comprar e já quer trazer agora também, porque o Flamengo tem muitas competições aí para jogar e o Paquetá agregaria muito aí ao Flamengo em todas essas competições que vai jogar. Já em relação ao Gerson, o Flamengo enviou uma ação aí pro Gerson com negócio de direitos de imagem e tudo, já era para ter cobrado antes, mas fica esse impasse aí, até uma briga política de clube para clube, porque esperou ele chegar no Cruzeiro, ser anunciado e aí efetuou essa ação contra o Gerson, Há quem diga que fala que o Flamengo não precisava, tem uns que diz que o Flamengo fez certo. Eu quero saber da sua opinião, torcedor, se foi certo ou não, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.